Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de abril de 2021, numa segunda-feira, estamos iniciando aí mais uma semana. Espero que vocês tenham uma semana muito abençoada, de surpresas agradáveis, de mudanças que sejam positivas para vocês. E a gente continua essa jornada do herói percorrendo os 22 arcanos maiores. E nós nos deparamos com uma carta chamada A Morte, que eu acho que fala justamente de um momento de transformação radical. Tem tudo a ver com o momento que estamos passando, né? Porque toda a estrutura de vida está sendo aniquilada, formas de pensamento estão sendo mudados, todos nós estamos nos deparando, infelizmente, com a morte propriamente dita, de milhares de pessoas ao longo do planeta Terra e no Brasil também. É um momento de grande mudança, um momento de grande transformação que estamos passando. E a gente vai conversar agora sobre o que significa, né, todo esse arcabouço simbólico que a Carta da Morte tem para nos ensinar. É óbvio que estamos no caminho da dor, não é o caminho fácil que o herói percorre ao longo da trajetória no tarô, mas é um caminho necessário. Acho que a morte, na verdade, a gente passa de um estado até em vida, né? Nós podemos passar por várias mortes em vida. Essa carta não necessariamente está falando literalmente da morte. Dependendo de algumas cartas, pode ser sim, tá, gente? Mas quantas vezes, né, ao longo da nossa vida, a gente passa por mortes simbólicas e momentos de transformação? Quando a gente sai de um emprego, quando a gente termina um relacionamento amoroso, quando a gente passa de uma fase da infância para a adolescência, isso é uma morte simbólica. A fase da adolescência para a fase adulta é uma morte simbólica. Quando saímos da fase adulta e adentramos a velhice, também é uma morte simbólica. Então, passamos por ciclos, né? A morte, essa carta aqui representa final de ciclo, início de um novo ciclo na nossa vida. Pode ser uma forma de pensar que a gente está mudando, uma forma de a gente ter uma visão de mundo diferenciada. Pode ser realmente assim, fechamento de ciclos que estamos passando. Pode estar sinalizando tudo isso, tá? Então vamos lá para o conteúdo simbólico dessa carta. Nos deparamos agora, o herói se depara agora com a carta que se chama Morte ou O Ceifador. É o arcano número 12. Então, o arcano número 12 fala justamente, o número 1 mais o 3, que é igual a 4, né? O número da ordem da estabilidade, ou seja, uma nova forma, um novo sentimento, uma nova situação, uma nova realidade que a gente se depara. Então, a palavra-chave para esta carta é transformação, ou seja, a carta da morte, vem ceifar as estruturas, vem ceifar os comportamentos, os nossos pensamentos, nossas emoções obsoletas. É como se a gente rompesse com o passado para uma nova vida, uma nova realidade. Então é isso mesmo, como eu falei, é o fim de ciclo, início de um outro. Então vocês estão vendo aqui que a carta é representada por um esqueleto, que é o símbolo da perpetuação, da preservação da espécie, duração da vida. Olha, tá vendo? Esse esqueleto tá falando assim, né, que nós temos que destruir a forma de pensar, de viver, sem aniquilar a estrutura, o fundamento, porque o esqueleto são os ossos, né? Os ossos sustentam todo o nosso corpo físico. Olha só, aqui, olha, o esqueleto está carregando uma foice. A foice realmente corta tudo que não serve mais, né? Preparando esse solo para uma nova forma. Então, essa foice, gente, que tem o formato mesmo de uma lua crescente, o que pode estar falando? É uma promessa de regeneração, de transformação, para a gente eliminar tudo que não serve mais para a nossa vida para dar lugar ao novo. Você está vendo que o esqueleto é cor de pele, tem umas cabeças aqui, ó, no terreno, tem umas mãos aqui, tudo cor de pele, tudo que é cortado, realmente assim, uma cabeça coroada sendo cortada, ou seja, formas antigas de pensar estão sendo aniquiladas. Então essa cor de pele representa mesmo que é inerente ao ser humano, né? Essa
questão de transformação e de mudança é inerente a todos nós. Quando a gente resiste à mudança, a gente sofre mais com essa carta, tá? Então, são as mudanças naturais da vida, são ciclos que a gente tem que passar. Essa foice é o símbolo da colheita, olha, é o símbolo da morte e da colheita. O esqueleto é o símbolo, né, da perpetuação, do prosseguimento. Então, os aspectos que a gente pode pensar positivos dessa carta é um momento de transformação, de uma evolução do ser humano, momento de renovação, da gente se desapegar do passado. Aqui fala de um desapego que a gente tem que ter. Estamos no momento que estamos vivenciando essa carta mais do que nunca. Fim de ciclo, realmente assim, novas oportunidades vão surgir na nossa vida. Momento de uma iniciação, olha, uma transmutação. Pode falar no momento assim que a gente está passando. Se você pensar assim, alguma doença que a pessoa está passando, pode estar falando de cirurgias que a pessoa vai passar e que realmente vai se regenerar, nascimento de novas ideias, significados não tão positivos, fala de perda, separação definitiva, golpes do destino, tá? Porque, ó, a foice tá aqui na mão, você é mandado embora de uma empresa, rompimento na sua vida, abandono de algo que você queria, que infelizmente teve fim. Essa carta fala de fim, finalização. Muitas vezes ela é realmente motivada pelo próprio consulente, tá? Mas existe realmente momentos que a morte vem de forma... É uma carta que pode falar de situações súbitas também, tá bom? Então, o que acontece? A gente não pode resistir às mudanças, a gente tem que acreditar no futuro melhor com essa carta, tá? Significa também que a morte, gente, significa uma terrível passagem, mas na verdade uma passagem para o renascimento, uma liberdade de consciência, uma liberdade para uma nova forma de vida. Então a morte finaliza realmente, com ela não tem realmente muita conversa, é necessário fazer as mudanças necessárias para uma renovação de vida. Olha só, para a parte material, ela pode até significar pagamento de dívida, entendeu? É algum tipo assim, você aniquilar uma dívida que você tem, até uma promoção, uma mudança de situação. Puxa, ela pode, se ela vir com um arcano menor positivo, pode falar, olha, vai passar por uma mudança de situação na sua empresa, pode até sinalizar uma coisa boa, né? Uma mudança, uma alteração. Plano mental fala de novas formas de pensar. No plano do sentimento, ela não é muito boa, fala de fim de relacionamento. Ou mesmo mudança radical do seu relacionamento, tá? Pode mostrar também, porque como ela fala de transformação radical e súbita, espiritual, ela não é muito boa, fala que nós temos com essa carta nos apegarmos com a fé, mudarmos realmente uma forma da gente lidar com o divino. Então, se é um conselho que essa carta pode dar, muda o seu paradigma, muda seu modo de pensar, aceite as mudanças necessárias, coisas que não servem mais, gente, vamos jogar fora. Às vezes a gente fica entulhando, né, coisas na nossa casa, e para quê, né? Vamos reciclar, vamos desapegar do que não serve mais, jogar fora o que não serve mais. É o seguinte, muitas pessoas, nós como os tarólogos, nós temos que ser extremamente éticos. Acho que a ética é uma coisa mais importante para o tarólogo trabalhar, né, na sua forma de atuar com as pessoas. Mas eu fiz um estudo, eu acho que é importante o tarólogo também estudar. A morte propriamente dita, quando o consulente vem nos procurar, às vezes situações assim que a pessoa está passando, pessoas da família, alguém passando por alguma doença, passando por alguma situação, tem algumas cartas, sim, que sinalizam morte propriamente dita. Depende muito dos arcanos ao redor da consulta, da pergunta que é formulada e dos arcanos auxiliares. Mas se essa carta, por exemplo, vier acompanhada de um 10 de espada, que fala de uma finalização, as cartas de espada, principalmente, são as que mais sinalizam morte física, acompanhado com a torre, por exemplo, tá? Então, com 4 de espada, que fala de repouso, 3 de espada, que fala de profundo sofrimento e dor, 9 de espada, que fala de um lamento. Eu já peguei situações assim, de situações de morte, que veio com carta do julgamento, com 9 de espada.
Então, a carta da morte, a carta do pendurado, a carta da torre, são as que mais sinalizam assim, até a carta do julgamento, tá? Que fala de um renascimento. Renascimento para quê? Para o novo estado de vida, você sair do plano físico e para o plano espiritual. Porque a morte não existe, gente. A morte, na verdade, é só uma mudança, né? Então pode sinalizar a morte sim, tá bom? Então um beijo no coração, ficam com Deus. Vamos fazer as mudanças necessárias que necessitamos nesse momento? E Deus acompanhe todos vocês, tá? Nessa jornada, nessa trajetória. Um beijo no coração. Tchau, tchau.